Quando você tem um olhar para a sua empresa, para o seu negócio, cuidando do seu capital humano, você entendeu a maior parte do segredo do sucesso, que é cuidar da saúde mental de quem cuida do teu negócio. Nós temos 3 universos não explorados. O que é o universo não explorado? O que a ciência não explica porque não tem o início e o fim. Não tem um ciclo fechado para você ter um diagnóstico daquilo. O primeiro é o universo, o segundo é o fundo do mar e o terceiro é a mente humana. E aí eu brinco, e você tentando entender a mente do seu marido ou da sua esposa. Eu digo que é como você ligar a luz de um quarto escuro. Todos nós temos um quartinho escuro na nossa mente, que nele contém os nossos traumas, as nossas marcas, nossas cicatrizes. Mas dá medo de entrar lá, né? Muito. O que sustenta um negócio a longo prazo? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muito prazer que eu trago aqui para vocês ela, que é neurocientista, mentora, palestrante, une a ciência do comportamento, liderança e estratégia para criar ambientes saudáveis, conscientes e sustentáveis. Desenvolveu e patenteou o método High Mind de Assessment de Saúde Mental e Desenvolvimento Humano. E é dona de uma personalidade forte e intencional. Com vocês, quem eu tenho orgulho de chamar de minha amiga pessoal e é a verdadeira faixa de Gaza, para vocês, Emily Ebrahim. Muito obrigada, Mel. Um prazer, uma honra estar participando aqui de mais um programa seu. Ai, que maravilha. Então, assim, neurocientista, tem uma personalidade super forte, super intencional. Sim. É a minha amiga que a gente fala que é a faixa de Gaza e ela já vai explicar o porquê. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode começar daí, né? Podemos, meu nome é Emily Ebrahim, eu sou neurocientista, mestre em análise comportamental, atuo como mentora e treinadora de líderes e eu brinco dizendo que eu sou faixa de Gaza porque nasci num lar onde minha mãe é uma judia cristã evangélica e meu pai é um libanês muçulmano. Então, eu já cresci no meio de caos, de pressão e tive que aprender, Mel, a sobreviver ao caos. Então, e como foi isso na tua infância? Porque são, assim, 2 pensamentos totalmente divergentes, né? Sim. Né? A parte, né, do judaísmo, ou mesmo cristão, e daí do muçulmano. Como foi crescer nesse lar, assim, de tantas divergências? Olha, eu sobrevivi, né? Uma criança, ela ainda não compreende muito bem sobre o que está acontecendo no lar, né? Nós passamos por conflitos, nós vemos aquela diferença, mas ainda criança, no cérebro infantil, você não está ainda formado, né? Teu córtex pré-frontal ainda não formou, então o sentimento foi de muita confusão. Ver minha mãe defendendo uma crença, meu pai defendendo outra, e é muito interessante porque são culturas diferentes, embora parecidas na culinária, né, em várias outras questões, mas a crença deles é muito divergente, então eu cresci me acostumando com o conflito. Eu sabia que em algum momento do dia ia ter algum conflito. Então, sempre fui muito analítica, sempre observei muito, e eu acho que a minha infância, embora com esses desafios, me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Uma pessoa que não tem medo do caos, não tem medo do conflito.
Acontece um problema, vamos lá, vamos resolver, vamos enfrentar e fazer dar certo. Mas foi sim muito desafiador por questões emocionais, né? Uhum. Não, mas está aí super forte, Sim. né? E trazendo para as empresas esse olhar de que um ambiente saudável é importante, né? Sim, muito, muito. Principalmente no quesito saúde mental, né? Porque é muito importante nós olharmos uma empresa como capital humano. Porque eu digo, o que é uma empresa sem as pessoas? Né? O que é esse espaço, esse estúdio, sem pessoas aqui fazendo acontecer? Então, quando você tem um olhar para a sua empresa, para o seu negócio, cuidando do seu capital humano, você entendeu a maior parte do segredo do sucesso, que é cuidar da saúde mental de quem cuida do teu negócio. E quando foi que você despertou esse desejo por ser neurocientista? Mel, na verdade, muitos me perguntam, como você decidiu? Eu não decidi. Quando eu vi, eu já estava nesse meio, porque, como eu falei, desde pequenininha, eu sempre fui muito observadora, muito analítica. Eu ficava observando o jeito das pessoas, o olhar, e eu acertava. Minha mãe dizia que eu sentia as pessoas. E aí eu fui crescendo, fui trabalhando em outros lugares, e sempre que tinha um curso, uma formação que era voltada a comportamento, voltado na época, quando deu um boom de coach, né? Fiz todas as formações de coach, mas ainda sentia que estava muito raso. E aí quis ir mais a fundo, até que foi tudo tão fluido que quando eu vi, eu já estava tendo a minha metodologia reconhecida, eu já estava recebendo convite do Mackenzie para ser professora de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e negócios, eu já estava fazendo neurociência por meritocracia. Então, as coisas foram acontecendo e fui fazendo análise comportamental e desenvolvi a minha metodologia, que é a leitura da Carta da Vida, que é um diagnóstico que mapeia todos os padrões neurológicos e mentais. O que ela envolve? Conta um pouquinho para mim. Da Carta da Vida? Isso, A Carta da Vida é um formulário que eu desenvolvi com algumas perguntas, várias perguntas, e eu tenho um diagnóstico, uma devolutiva que mostra os principais acontecimentos que foram relevantes para o teu cérebro, não o que você acha às vezes que é relevante, da sua fase de infância, impactos psicológicos, os impactos para a tomada de decisão, sua integração neuroemocional, como o seu cérebro foi desenvolvido através daquele acontecimento, naquela fase, e quais são os seus padrões de comportamento. Então, ela tem todo um mapeamento de padrões mentais, impactos psicológicos, e aí tem ali a fase de infância, adolescência, fase atual, né, vida adulta, e todos os teus padrões recorrentes de comportamento, e no final, um plano de ação para desenvolvimento. Que maravilha! E você vê que você faz também, você pratica o que você aplica? Ou é um pouco mais difícil? Eu vou ser muito sincera. Tem uma frase que ela é muito real. Casa de ferreiro, espeto de pau. E eu não posso mentir aqui para vocês. Muitas coisas eu consigo aplicar. Outras eu tô em desenvolvimento, porque eu digo, Mel, que a mente humana ela tá em desenvolvimento constante. Só para você ter uma noção, nós temos 3 universos não explorados. O que é o universo não explorado? O que a ciência não explica porque não tem o início e o fim. Não tem um ciclo fechado para você ter um diagnóstico daquilo. O primeiro é o universo, o segundo é o fundo do mar e o terceiro é a mente humana. E aí eu brinco, e você tentando entender a mente do seu marido ou da sua esposa, né? É infinito. O que significa? Muitas técnicas eu aplico em mim todos os dias e eu digo que eu já evolui muito, só que eu sou um ser humano em processo de desenvolvimento constante. Então, outras eu busco aplicar porque a mente ela é infinita. Quando você acha que você já desarmou uma armadilha mental, essa armadilha vem com uma nova roupagem. E eu digo que armadilhas da mente, você não aprende a desarmar uma vez. Você aprende a identificar quando elas chegam mesmo vestidas diferente. Então é assim, ela vai chegando e assim, no começo é mais difícil, né? Acho que da gente perceber esses gatilhos, né? Essas armadilhas, mas acho que com o tempo, daí a gente sabendo quais são, daí você vai identificando. Aí você fala assim, opa, vou parar de pensar nisso porque isso aqui não é bacana, tá me
tá me sabotando de alguma maneira. Exatamente E assim, isso. e aos pouquinhos aí você vai mudando o seu hábito, né? Sim. Começa uma armadilha, primeiro você tem que identificar ela. Por quê? É que nem um exame médico. Você começa a se sentir mal, você vai no médico, ele pede exames. Sem o diagnóstico, sem ele identificar o problema, ele não consegue tratar a dor na raiz. E a nossa mente é a mesma coisa. Quando você identifica os seus padrões sabotadores, você tem clareza. Agora você sabe quem são eles e de onde eles vêm. Eu digo que é como você ligar a luz de um quarto escuro. Todos nós temos um quartinho escuro na nossa mente, que nele contém os nossos traumas, as nossas marcas, nossas cicatrizes. Mas dá medo de entrar lá, né? Muito, mas muitos estão lá e nunca saíram. Ah. Porque eles ficam encolhidos, ouvindo seus medos. É o que faz as pessoas não conseguirem avançar para um novo relacionamento, não conseguirem avançar para uma transição de carreira, porque elas estão ouvindo aquele medo no quartinho escuro. Mesmo sendo algo que faz mal para elas, elas têm medo, acho que, do desconhecido e sair disso. E é difícil, né, também. E não algumas só o medo, nem mas a dificuldade. sabem. Algumas nem sabem que está fazendo mal, porque elas não sabem qual é o padrão sabotador. Então, é exatamente como você falou. Primeiro, identificar qual é o teu sabotador. Segundo, você vai ter que trabalhar um novo hábito, porque eu digo que hábito não se quebra. Você constrói um novo. E um hábito ele leva 90 dias para ser criado. E agora estudos recentes dizem que podem levar mais de 300 dias. E o que eu devo fazer? Combater esse pensamento negativo, substituindo por um pensamento positivo que me impulsiona e não me paralisa. Eu tenho que pensar algo que me dá prazer, algo que me faz feliz. Exato. E acreditar que você pode dar certo. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você se frustrou, quantas vezes você foi machucada. Continue acreditando que você pode dar certo. Ser otimista, né? Aquilo lá, quando você é otimista, por mais que dê errado, pelo menos você já ganhou uma vez. Agora, se você é pessimista, já perdeu as duas vezes, né? Quando está pensando e na hora de realizar, se é que, né, pode não ter dado certo. E como você descansa um pouco a mente? Porque eu imagino que, para todas as pessoas que você olha, você, né, cumprimenta, tudo bem, você já analisou, já falou assim, ó, esse aqui é assim, assim, assado. É assim? É assim, Mel. E você sabe, Mel. Você sabe bem que você é minha amiga, você me conhece. É inevitável não analisar. E eu tenho buscado fazer uma blindagem disso, porque, de fato, todo mundo que eu cumprimentava eu acabava analisando, e as pessoas depois, né, por saber o que eu fazia, falavam, e aí, você me analisou? O que você vê em mim? E isso realmente drena muita energia, né? Hoje eu tenho alguns hábitos que eu não saio para lugares com muito barulho, com muita gente, a não ser que seja um aniversário, né, algo que eu precise estar. Mas eu evito estar em lugares com muitas pessoas, com muito barulho, muita música, e eu busco me reconectar em casa, lendo livros que eu gosto, analisando exercícios dos meus mentorados, porque eu preciso todos os dias direcionar pessoas, né? Mas o meu momento off é realmente tranquila, sozinha, é onde eu me reconecto. E você falou um pouquinho de não estar em lugares com muitas pessoas, mas é um pouquinho também da tua sensibilidade, né? Exato. Pode falar um pouquinho? Pode, por favor, pode. A Emily tem essa sensibilidade especial aí de captar, acho que a energia, vamos falar assim, a frequência do ambiente. Exato. E acontece de repente. Acontece muito. E eu nunca falei isso em podcast nenhum. Está sendo o primeiro aqui no Mel Talk. Além da neurociência, né, das questões científicas, biologia, estudos, eu tenho desde os 9 anos de idade uma sensibilidade de captar a energia das pessoas e às vezes até captar a história delas. Então eu já fiz muitas análises que eu não precisei de formulário. Eu olhava no fundo dos olhos e eu conseguia captar toda a história dessa pessoa. Eu sou arrepiada aqui porque eu sei que é verdade. Então existe sim esse tema mais sensitivo e eu evito lugares sim de muito barulho, festas, porque a minha energia ela drena. Então eu preciso manter essa energia para o meu trabalho.
Então você tem esse lado, né, Tem. de espiritualizada. Sim, Mas as tuas ações são muito em comprovações, em estudos, em sim, tudo que é pautado em resultados, né? sim, Contra sim. fatos não há argumentos, Exato. Não, na né? mentoria, meu trabalho são diagnósticos, são com base de neurociência, análises do comportamento, questões de diagnósticos de liderança, tudo é pautado em metodologia. Uhum. Nada foge de metodologia, Uhum. né? Só que, mesmo em sessões, às vezes eu sinto alguma coisa, aí eu passo um insight para o meu mentorado e ele vê que faz sentido, mas é um plus, não é a base da minha metodologia, né? O restante tem base metodológica comprovada cientificamente. E dos seus mentorados, você vê algum, não diria problema, mas algum incômodo que você vê em mais pessoas, tipo, que é comum entre eles? Sim. E isso eu posso falar, né, porque tem termo de confidencialidade, eu não exponho a história dos meus mentorados, mas existe um fator comum que a maioria das pessoas, seja mentorado, seja pessoas que eu dou treinamento, eu vejo que é comum entre todas elas, até mesmo eu já passei por isso, que é a falta de clareza de quem é você. E tem uma pergunta que eu faço, que é: como você se vê? E quando eu faço essa pergunta, existem umas regras. Você não pode falar como você se vê como mãe, como esposa, ou como marido, como pai, como filho. Mas aí como que eu tenho que me ver? Esse é o desafio. Você precisa se enxergar. Como você se vê. Fora das funções que você realiza para o bem do outro. Quem é você? A maioria não sabe responder essa pergunta de pronto. A maioria tem muita dificuldade. Mas esse é o segredo de uma vida saudável e feliz de verdade. Porque é você gostar do que você vê, você ter uma identidade clara para você mesma e você se satisfazer com ela, sem condicionar a tua alegria em nada, em ninguém. A pergunta é: como você se vê? E como você se vê, Emily? Eu sabia que você ia perguntar isso. Eu me vejo uma batalhadora, uma guerreira. Eu me vejo uma mulher que hoje é uma mulher, mas foi uma criança que sempre aprendeu a manter as coisas equilibradas. Que não tem medo do caos, que não tem medo do conflito, porque entende que o que promove conflitos são pessoas, e são pessoas perdidas e confusas. Quando você entende que conflitos são ocasionados por pessoas confusas e com problemas, você olha para esse ser humano com empatia e você fala: deixa eu tentar entender a confusão dele e deixa eu agir com amor. E aí o amor, ele quebra barreiras. Então eu me vejo uma apaixonada pela mente humana, uma apaixonada pela vida, pela minha família, mesmo perdendo, né? Uma pessoa que amo demais, mas me vejo apaixonada e com muita fé. E hoje, né, eu tive esse mesmo, né, uma perda parecida, né? No caso, você perdeu sua irmã, eu perdi meu irmão recentemente. E por mais que o tempo passe, é difícil entender que não tá mais aqui, né? De vez em quando você fala assim, poxa, você pensa na pessoa, ah, não, vou falar com ela, mas não tá mais presente. Como que a gente lida com isso? Até para continuar sendo saudável, né? Não ter aquele apego de entrar em depressão, né? Como a gente trata com uma perda? Sim. Eu digo que o luto, cada um tem o seu tempo, né, no luto. Alguns passam pelo luto em 2 anos, outros demoram alguns anos e existem casos de pessoas que nunca superaram um luto. Como que o nosso cérebro entende um luto? Ele entende que parte de você não existe mais. Parte de você não está mais. Então ele precisa se readequar a uma realidade, a uma vida, faltando uma parte, faltando um pedaço. E fato é que esse pedaço ele nunca é suprido. Você tem que aceitar que você agora vive com uma deficiência. Uma parte de você não está mais. O que fica é uma marca. O que eu fiz para conseguir superar o luto da morte da minha irmã caçula em 2019? Quando eu recebi a notícia do óbito dela,
foi 5 minutos depois da minha metodologia ter sido aprovada. Eu digo que foi o momento em que o meu céu e o meu inferno se encontraram. Eu entrei numa depressão por 1 ano e teve um dia, uma madrugada, que eu ouvi no meu coração uma voz que falava: aplica sua metodologia em você mesma. E então eu comecei a estudar a fundo o que eu estava sentindo e tentei buscar uma saída de como que eu sobreviveria àquilo. E eu identifiquei que o que fazia eu sofrer era não ter a minha irmã no meu futuro. Eu fazia uma viagem e eu lamentava porque ela não estava. Eu comemorava com a família, tinha uma cadeira vazia. Viver o presente e projetar um futuro sem ela era algo que doía demais. Era terrível de suportar. Então o que eu fiz? Eu reprogramei a minha mentalidade do futuro. Eu tirei a minha irmã do meu futuro. Eu eternizei ela até 2019 e tirei ela de toda a projeção futura. Então eu não pensava mais na Hayet no meu futuro. Eu não lamentava mais que ela não estava. Eu entendi que, ok, eu sou grata pelo tempo que Deus permitiu ela viver nessa terra comigo. Aconteceu e eu eternizei ela em 2019. Eu reprogramei ela do meu futuro. E quando a gente fala você acabou de tocar em agradecer, né, de certa forma, o teu presente, mesmo com essas dores. E a gratidão é essencial para que a gente seja feliz, né? Muito. Gratidão é excesso de ausência de egoísmo. Então fala um pouquinho disso, né? Na minha opinião, gratidão não é você agradecer por algo bom que fizeram por você. O que seria? Então? Isso é muito fácil. Se você me der um presente, você está fazendo um bem para mim. Eu vou te agradecer porque você fez um bem para mim. Uhum. Mas será que eu vou te agradecer quando você me disser um não? Será que eu continuarei sendo grata quando você me disser um não? A verdadeira gratidão é quando você reconhece os bons feitos da vida. Uma pessoa grata, verdadeiramente, ela é grata primeiro porque ela está viva, segundo porque ela tem saúde, ou se ela está doente, que ela está conseguindo superar essa doença a cada dia. Uma pessoa grata, ela entendeu que a vida é um presente, ela entendeu que ninguém deve nada a ninguém, que ninguém é obrigado a nada. É uma pessoa que é grata eternamente por uma vez que você estendeu a mão. É eu ser grata pela sua vida, Mel, por uma vez que você estendeu a mão. E se você me disser alguns nãos, eu continuarei sendo grata. Porque eu entendi que a vida é um presente e que basta um bem feito para eu ser grata eternamente. Que lindo. É isso. Gratidão por você estar aqui compartilhando todo esse conhecimento com a gente. Que gostoso. O que você, vendo também, né, em conversas aí com CEOs, todo esse pessoal que você faz a mentoria, qual a maior dificuldade que eles têm em termos de autoconhecimento? Assim, existe algum lado que é mais difícil de se reconhecer? Sim, a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Eu vou contar um caso, sem citar nomes, que faz muitos anos que aconteceu. Eu atendi o vice-presidente de uma multinacional e na primeira pergunta, que foi a pergunta como você se vê, que eu fiz para ele, eu mandei via e-mail e o e-mail voltou rapidamente. Eu pensei, será que o e-mail retornou por falha, algum erro? Mas na verdade já era a resposta dele e ele falou: me vejo um fracassado. Sendo CEO de uma multinacional. Exato. Um fracassado. E aí eu fui investigar, né? Claro, eu e ele juntos investigar a origem dessa crença. E chegamos à conclusão que teve um episódio que o pai dele, quando ele teve a primeira falência da vida dele, há muitos anos atrás, o pai dele olhou e falou para ele: você é um fracassado. Bastou essa palavra para ele entender que ele era um fracassado. Olha que interessante. Aquilo se tornou uma crença. Depois ele avançou muito na vida dele. Ele conquistou muitas coisas na vida dele
continuando com a crença de que ele era um fracassado. Mesmo evoluindo e mesmo... Mesmo evoluindo. Ou seja, ele conquistava, ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha bens materiais, ele tinha coisas que muitos sonham em ter, mas ele se via um fracassado. Síndrome do impostor é quando você não permite viver o que você tem, desfrutar do que você tem, porque você tem uma crença tão enraizada que faz você acreditar que você não merece aquilo. A gente não se acha merecedor. E o que muitos, né, caem, a armadilha que muitos caem é qual? Você conquista, você alcança lugares altos e aí vem um sabotador que tira a tua alegria, que é aquele que não permite você desfrutar daquilo que você conquistou. São pessoas que têm condições de viver coisas extraordinárias, mas elas não conseguem ter tempo, alegria, motivação para o desfrutar. E o que a gente precisa ter para acontecer essas três coisas? Né? O tempo, óbvio, né? Você tem que priorizar algo, mas para a gente ter essa alegria e essa motivação, tem algo, tem alguma essência, algo assim, no sentido do que fazer, para eu perceber isso na minha vida? Autoconhecimento. A maioria dos CEOs, diretores, vice-presidentes, presidentes de empresas, eles trabalham demais. É raro alguém identificar que precisa se conhecer mais, cuidar do autoconhecimento, fazer uma terapia, uma mentoria que seja. Muitos não têm tempo ou acham que não precisam. Sabe que você tocou em empresas, né? A gente teve um episódio recente com o Pedro Ivo, até que a gente trata de empresas humanizadas. Então a gente traz essa parte da espiritualidade até para as empresas, né? Antes via-se como algo fraco, né? Mas que hoje é um potencializador ali da empresa para realmente avançar na sua essência, na sua verdade. Sim, porque um dos pilares essenciais para a existência humana é a espiritualidade. Independente de religião, espiritualidade. Você precisa se conectar com algo que está além da matéria. E quando você olha para dentro de si, você consegue se conectar com você mesmo e você consegue entender que você já conseguiu, que você já alcançou lugares altos. Só que o ser humano, infelizmente, ele é um eterno insatisfeito. Ele sonha, eu digo que muitos chegaram hoje em lugares que antes eram motivo de oração e nem se deram conta e nem agradeceram. Porque você almeja chegar num lugar, você alcança, só que a tua mente já está mirando um lugar maior e isso não tem fim. Aí o que acontece? As pessoas perdem o timing de agradecer o que elas já conseguiram, o que elas já conquistaram. Então você se torna uma pessoa amarga, infeliz, eterno insatisfeito, porque você não para agradecer os lugares que você conquistou. E o que é consciência para você? Consciência polêmica, porque a ciência também não consegue explicar o que é a consciência, tanto que consciência é tema de filósofos, é tema de profundas reflexões, mas eu acredito numa das linhas sobre consciência, de que consciência é como se fosse uma cópia sua, sentada numa cadeira, no centro da sua mente, onde você consegue contemplar tudo o que está acontecendo ao redor. Consciência é eu sentir o que eu estou fazendo aqui nesse momento. É quando você não vive no automático. É quando você sente, ao pegar uma xícara, beber um gole de água, é você estar presente no que está acontecendo aqui agora. É o ver, é o sentir no presente. É o que é raro hoje em dia, porque a maioria das pessoas estão vivendo no automático. Infelizmente. E o que fazer para não viver no automático? Olhar para dentro de si. Encarar os seus monstros. Encarar aquilo que te fere, tratar as tuas feridas, porque uma pessoa no automático, uma pessoa amargurada, uma pessoa sem alegria é uma pessoa ferida. É você andar com uma ferida exposta. Você tem que parar, tratar as suas feridas, se conhecer. Conheça-te a ti mesmo e você vai conseguir ter uma vida mais feliz.
Lindo, não, maravilhoso. E quem é curado, cura, né? As Exatamente. pessoas que passaram por traumas e acabam se curando, acabam também, de certa forma, ajudando outras, até com a Com própria certeza. experiência, né? A cura é como se for, a cura é viva. Uhum. Então, se eu tenho manifesto em mim a cura, ao chegar perto de você, eu vou ministrar cura na sua vida, porque a cura ela é viva, ela não é estática. Uhum. Ela anda pelas pessoas que as têm. Então eu consigo manifestar no outro daquilo que eu tenho, que é a cura. O mesmo uma pessoa enferma. Você pode fazer estudos. Coloca uma pessoa depressiva morando com uma pessoa otimista por 3 meses. Alguma coisa vai acontecer. Ou o depressivo vai se tornar otimista, ou o otimista vai se tornar um depressivo. Então tem essa troca de energia. Porque ambos passam. Uhum. É o doar e receber. Exato. É um manifesto. Então, a alegria ela pode ser contagiante. A tristeza ela também contagia. Uhum. E como a gente se blindar para não pegar essa negatividade, esses pensamentos, né, de pessimismo, tanta notícia ruim na TV? Como a gente se blindar disso tudo? Olha, como eu me blindo lidando com muitas pessoas que trazem problemas todos os dias, né? Eu digo que eu lido com problemas o dia inteiro e eu tenho que direcionar essas pessoas para a solução. Eu entendo primeiro que aquele problema não é meu. Está acontecendo com aquela pessoa, aquilo não me pertence. Por quê? Muitos pegam o problema para si, se envolvem demais, querendo ajudar, querendo fazer, então eles mergulham no problema. Quando você entende que esse problema é do outro, e o máximo que você pode fazer dentro das suas condições, das suas limitações, é ouvi-lo ou dar um direcionamento, quando você tem essa clareza, você não absorve. Então é necessário ter essa empatia, porém não se envolver. Não se envolver. Entender que esse problema não te pertence. Não toma um fardo que não é seu. O que você diria para quem está começando nesse mundo da neurociência? Qual é a dica? Olha, até para minha filha, viu, gente? Minha filha está começando a estudar isso, então eu quero saber. Exatamente. A dica para você que está estudando sobre esse assunto extraordinário, primeiro, confie nos teus instintos, porque a mente humana ela é infinita. O estudo da mente ele não acaba. Confie nos teus instintos. Seja um eterno apaixonado pela mente, por pessoas e busque desenvolver uma solução que melhore a vida de alguém. Isso vai fazer você se destacar em meio a tantos que estudam, mas não têm paixão. Então continue engajado, apaixonado e confie nos teus instintos porque eles podem te levar a ter uma solução única de mudar vidas. E agora, se falou em mudar vidas, eu vou tocar no High Mind. High Mind. Que é nosso queridinho, a menina dos nossos olhos. Exatamente. Aí, né? Me fala um pouquinho do High Mind, como é que ele surgiu e como ele pode ser benéfico para as pessoas. High Mind, ele surgiu de uma percepção que eu tive sobre burnout. Então, burnout é uma questão mental, né? Uma doença, aí, um colapso mental, através de cargas de trabalho. Então é só burnout, então é com relação a trabalho, não é, por exemplo, estou estafada em casa. Não. Burnout tem um CID próprio e é ocasionado por excesso de sobrecarga, né? Sobrecarga de trabalho. Você não vai ver uma pessoa que trabalha no lar tem um burnout. Ela pode ter uma estafa mental, ela pode ter um nível de estresse elevado, mas burnout não. O que estão descobrindo agora, Mel, é que está tendo um tipo de burnout em crianças. Por excesso de telas. Mas elas já nascem, hoje em dia, e cada vez mais, né? Já vão ter mais acesso. Exato, e agora as crianças estão apresentando burnout por excesso de telas. Antes era somente isolado ao trabalho, agora estão já considerando burnout infantil, que é ocasionado por excesso de tela. Então, quando eu percebi que os casos de burnout elevaram e as empresas estavam perdidas, não sabiam o que fazer, eu já comecei a pensar numa solução de monitoramento de riscos à saúde mental no trabalho para que as empresas antecipassem o colapso, né?
Logo depois veio a norma que é o anexo ANR1, o anexo saúde mental, que agora é lei. No ano passado tivemos de cunho educacional, conscientização. Esse ano, a partir de março, já foi obrigatório. Todas as empresas precisam monitorar, ter um plano de ação e praticar tudo que diz respeito à saúde mental. Para o quê? Prevenção de burnout, depressão, ansiedade e estresse ocasionado pelo trabalho. E aí surgiu o HiMind, é uma inteligência desenvolvida por mim, um time de desenvolvedores, especialistas na área, que nós, através de formulários digitais, não precisa de sessões presenciais, formulários com metodologias reconhecidas, o colaborador preenche e a empresa tem, através de uma plataforma SaaS, todo o dashboard para ele visualizar como que estão os níveis de riscos à saúde mental dos colaboradores, já com uma biblioteca de planos de ação, o que fazer, e o relatório para anexar ao PGR. Mas e no caso, se tem um funcionário que, por exemplo, que ali nos resultados dele está dizendo, ó, você tem grandes chances de ter burnout. Isso aí pode virar contra a empresa ou não? Não, porque a empresa está fazendo um monitoramento. Não, ela está fazendo a parte dela, está Exato. Identificando ela e está fazendo plano de ação. Toda a identificação, monitoramento, apareceu que ele tem risco, tem um plano de ação. Então a empresa vai inserir ações para diminuir esse risco. Então a empresa está fazendo a parte dela, que é monitorar, ter um plano de ação e colocar em prática, para que posteriormente passe de novo esse formulário e nós venhamos identificar os níveis que tivemos baixa ou os que estão em estado crítico. Você já alguma vez já teve burnout? Nunca. Não, mas Graças já sentiu que estava ali, mas próximo eu de ter um... perto, eu tive um nível de estafa mental bem pesado. Que foi quando eu descobri uma questão de tireoide, então eu estava com síndrome de Hashimoto. Não é que eu estava, síndrome de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide. Né? Ela não tem cura, você tem que tomar um remedinho a vida inteira. Então eu estava tratando uma questão de tireoide, trabalhando demais, o meu físico não estava conseguindo mais por uma questão de saúde e eu continuei trabalhando. E aí eu cheguei no nível de estafa mental que eu precisei parar urgentemente 10 dias, 10, 12 dias, num lugar afastado, em contato com a natureza, para eu conseguir me reequilibrar. Porque assim, tem gente que não vai percebendo, né? Que está estafado mentalmente, tudo. E às vezes o corpo para a pessoa do nada. Então você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter, né, um AVC. Esses daí são sinais que o corpo está te dizendo, ó, você precisa parar. E é muito interessante, porque o corpo ele dá muitos sinais. Mas é difícil a gente identificar, a não ser que você faça realmente, né? Você faz o HiMind, você tem alguns assessments dessa maneira. Exato. Mas a gente sem conhecer, né? Como é que a gente percebe? Eu digo que os sinais eles são muito claros. O problema é que o ser humano não olha para dentro de si. Nós ligamos o automático e nós estamos ignorando todos os sinais. Os sinais estão ali, eles estão claros. Mas como nós não somos um assunto do nosso interesse na maioria das vezes, a gente fica para segundo plano. Nos negligenciamos, ignoramos os sinais porque achamos que se eu não fizer ninguém faz, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, até que chega um dia que você acorda e você não consegue ouvir o celular tocar. Você entra em pânico, você entra em desespero. As pessoas relatam que não pode ouvir o barulhinho do Teams, né, do WhatsApp, porque tudo isso gera um gatilho de desespero. E aí é realmente o burnout estourado e a pessoa tem que parar. É difícil a gente... Uma que é conseguir parar. Muitas pessoas, óbvio, né, dependendo do salário e tudo mais, então falam assim, ó, não tem o privilégio, às vezes, de parar de trabalhar. Exato. Tem que continuar se tratando enquanto está trabalhando, e daí é mais difícil. Exato. Né? Mas é importante a gente se olhar, muito, a gente se entender, para que a gente não deixe isso acontecer. A maioria que tem burnout são pessoas que não cuidam da saúde mental. Porque se você já investe no seu autoconhecimento, na sua saúde mental, mesmo estando bem e você faz essa manutenção, você consegue prever. Então você trata antes do colapso acontecer. Aí já se antecipa, né? Exatamente. Me fala um pouquinho dos seus projetos hoje da atualidade.
Meus projetos. O High Mind, que está já lançado, está com muitas boas perspectivas, que já está no mercado. E tem o lançamento do meu livro. Eu estou lançando um livro em agosto, que se chama Armadilhas da Mente. E nesse livro, cada capítulo conta um pedacinho da minha história. Então, no livro vai ter a minha origem, né? Vivendo, como eu falei no início, entre esses dois mundos diferentes. Eu tenho um capítulo onde eu falo da minha sobrinha Débora, que nasceu sem os dois olhos, que é um milagre na medicina, é viva, embora os médicos disseram que ela não sobreviveria 2 semanas. Débora tem 12 anos de idade e está super saudável. Tem também o capítulo da perda da minha irmã, defraudações emocionais que eu tive, depressões, como eu sobrevivi a cada uma, como eu identifiquei as armadilhas mentais. Então, nesse livro eu ensino como você identificar e desarmar essas armadilhas. Que bacana. É importante a gente pelo menos tentar identificar, né? Às Exato. vezes a gente pode não conseguir identificar todas, né, em todos os momentos, mas saber visualizar esses gatilhos ajuda na nossa muito. saúde mental aí pra muito. gente ser feliz. Exatamente. Tem um momento aqui no Mel Talking que eu peço pro meu guest, pra minha guest, se olhar no espelho e falar com ela. Então eu quero que você, a Emily do futuro, fale com você hoje quais as dicas que daí você dá para você mesmo, para que você seja ainda mais feliz, mais leve e abundante. Muito bom, que surpresa. Emily, eu quero te parabenizar pela sua força, pela sua determinação, por você enfrentar cada desafio com tanta resiliência. Eu sei que não está sendo fácil, mas eu venho aqui para te dizer que nós conseguimos. E você virou uma referência com o High Mind, conquistamos grandes projetos, grandes desafios, e você vai conseguir, você conseguiu. E eu estou aqui para dizer que você é forte, corajosa, destemida e uma mulher de muita fé. Força. Existe alguma coisa, enquanto a gente ainda está na nossa infância, que a gente possa fazer para não sofrer no futuro? Mel, existe terapias infantis que são muito importantes porque a criança vai compreendendo as emoções que estão acontecendo naquele momento. Porém, como nós não temos ainda a formação do cérebro com as suas crenças, crenças fortalecedoras, pontos de vulnerabilidade, existem algumas formações que o cérebro ainda está passando, está processando, que ela precisa passar. Então, os pais eles podem sim olhar para uma terapia dos filhos, porque vai ajudar na maturidade para que eles entendam as emoções, mas não vai privá-los de passar pelos desafios de cada etapa da vida, que são essenciais para que você se torne mais forte, mais corajoso, entenda melhor as tuas emoções e se fortaleça para esse mundo que a gente sabe que é desafiador. Então é importante cair e levantar. Extremamente importante. Eu digo que qual o sentido da alegria se eu não tiver experimentado a tristeza? Qual o sentido da tristeza se eu não experimentar a alegria? Todas essas emoções nós temos e nós precisamos de cenários para colocá-las em prática. A ansiedade, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza. É que nem aquele filme Divertidamente, aquele desenho. É exatamente isso que acontece na nossa mente. Nós precisamos de cenários para que cada emoção possa ser o protagonista naquele momento e termos uma lição sobre aquilo. E às vezes não estar bem tá tudo bem, né? Tá tudo Porque bem. a gente quer mostrar que a gente é forte, que a gente é imbatível e tudo mais. E é difícil a gente mostrar as nossas fraquezas. E é isso que nos torna fracos emocionalmente, quando queremos nos mostrar fortes o tempo todo. Tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem não estar bem, desde que você tire um momento para entender por que você não está bem e o que te fez mal, para que você mude o padrão e não repita isso na sua vida. É isso. Né? Quando a gente faz tudo da mesma maneira, os resultados são sempre iguais. Né? A gente tem que mudar alguma coisa para
para realmente ter um resultado diferente. Se tá triste, o que eu tô fazendo que tá errado? O porquê, né, dos meus sentimentos aí estarem aflorando de uma maneira e não de outra. E então a gente falou um pouquinho de criança, então que a gente tem que passar, tem que receber não. Precisa. É difícil, né, para os pais falarem não. Eu digo que uma criança que só recebe sim, ela está sendo formada para viver numa bolha. Crianças enfraquecidas, líderes do futuro enfraquecidos. Quando você ensina a criança que existem limites, que existe o não, que existe o sim, você está preparando o seu filho para ser um líder forte. Então, uma criança forte, que sabe lidar com nãos, com limites, ele vai se tornar um líder forte. Uma criança enfraquecida emocionalmente, ela vai se tornar um líder enfraquecido. Até quantos anos, mais ou menos, você diria que os pais têm que, entre aspas, mandar no filho? Falar assim, não, você vai fazer porque eu quero. Olha, na minha educação até hoje, a minha mãe... Até hoje a minha mãe manda. Mas eu digo que a formação do caráter de uma criança, as primeiras formações, elas são ali até 7, 9 anos de idade. Tá. Que é onde a criança está construindo o caráter, né? Então é onde precisa ser um pouco mais firme, para mostrar para a criança os limites, as consequências, como é a vida, né, de fato. E a idade fundamental é até 7, 9 anos de idade. E qual dica você daria para quem está nos vendo, nos ouvindo? Qual dica sobre a vida, sobre ser feliz, sobre ser mais leve e abundante? O que você diria para o pessoal, para a nossa comunidade do Mel Talk? Eu volto numa frase que eu disse que é: conheça-te a ti mesmo. Ame o que você vê no espelho. Aceite quem você é. Você não precisa se adequar a um formato que alguém espera de você. Você precisa se adequar ao que você espera de você mesmo. Viva pelos teus valores. Tenha valores inegociáveis. Lute por eles. E faça todos os dias o que deve ser feito. Que lindo! Então acho que é isso, amiga. Gostaria de te agradecer, de verdade. Espero que vocês tenham gostado de tudo que ela comentou aqui com a gente. Vocês levem aí para a vida de vocês, para viverem realmente mais leves, mais felizes e abundantes, que é o propósito aqui do Mel Talk. Então, Emily, gratidão. Muito obrigada.